Vamos chegando, gente boa. Tá na hora. Todos necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar luz, cantamos para a Paz, irmãos, vamos chegando em nome de Jesus. Já já vamos começar com uma palavra abençoada. Você pode, por quanto isso, convidando os irmãos, chamando, mandando no WhatsApp, marcando aí. Chegando aqui com uma boa palavra em nome de Jesus. autor da salvação. Jesus a morte. Amém. Graças a Deus. Então, que bom que você está aí, né, irmãos? Vamos esperando o pessoal chegar, né? 10h40 aí nós já estamos começando. 10h40, 10h40, né? O pastor não é nem 10h45 nem 10h50. E agora nós vamos entrar numa palavra abençoada. Vamos chamando o pessoal aí. Amém? Aqui estou eu, né? Primeiramente para os irmãos, como nós falamos, da Igreja da Graça aqui de Bento Gonçalves, mas também você de qualquer cidade que está nos acompanhando, né? Depois de quase 18 anos fazendo a obra de Deus, você faz alguns amigos, né? Então, de todas as cidades aí o pessoal está entrando, está chegando. Depois vai ficar salva essa live, né? Para você mandar para alguém. Estamos chegando aí, amém, irmãos? E lembrando amanhã, quarta-feira, amanhã dia 8, né? Isso está sendo gravado dia 7 essa live, então amanhã dia 8 de abril, quarta-feira, reunião da família, amém, irmãos? Reunião da família em horários normais, amém? Às 8h30 da manhã, a meio-dia, 2 da tarde e também às 19 horas. Depois nós vamos, a partir da semana que vem,
passar para as 19h30, amém? Então, a igreja, na verdade, foi uma semana fechada, né? Lá nos outros dias funciona normalmente, muita gente ligando, pastor, vai voltar aos cultos? Mas eu respondo, mas não deixou de ter? Então, né, irmãos, salva o número da igreja, 3055 4420, 3055 4420, salva no teu celular aí e manda pelo WhatsApp lá um oi com o teu nome para eu salvar, amém? Muita gente, irmãos, perguntando, ligando, falando, mas quem está ligadinho conosco sabe que nós não paramos, na verdade, né? Nós continuamos aqui e amanhã estamos aqui com 30 pessoas o limite por reunião, né? 30 pessoas por limite, nos preparando para sexta-feira santa, que também será esses mesmos horários, e domingo especial. Pastor, vai ter Santa Ceia? Vai ter Santa Ceia sim, né? Então vocês fiquem ligados aí, ajuda a espalhar para todo mundo, tá? Nos liga, se alguém não tem WhatsApp, alguém não tem internet, alguém é bicho do mato, não tem Facebook, aí você liga, tá bom? Aí domingo nós vamos ter às 8h30 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 2 da tarde, né? Depois às 16 horas e depois às 18 horas. 5 reuniões para receber você. Sabemos que temos um bom povo na igreja, então só pode ser 30 pessoas, né, por reunião. E o pessoal do chamado grupo de risco, pastor, vocês ficam em casa, né, que eu vou gravar a reunião de Santa Ceia para você ministrar. Você pede aí para um filho, para um neto, para um irmão, para alguém que tenha um Wi-Fi aí, para você não ficar sem a benção não, tá bom? Então tá, vamos entrar aí em nome de Jesus, vamos chamando o pessoal, né? Você que está assistindo diretamente pelo meu Face, ou você que está em alguma sala, se você falar à direita ali, só aparecem os teus comentários na sala que você está. Se você puxar para o lado aí e clicar à esquerda, aí os teus comentários vai para o meu vídeo principal, amém? Então, se algum comentário você fizer não ler, é que lá na sala você tem que puxar para o lado para aparecer no meu, amém? Então tá, já tá aí vários irmãos, a irmã Thalita, né? Os irmãos aí, irmão Ricardo. Tem pessoal que é de sempre, né? Acho que é mais fácil faltar o pastor Moisés do que faltar eles. Pessoas fiéis, pessoas que estão ali para somar, graças a Deus. Então, vamos lá? Qual é a palavra de hoje, então, irmãos? 1 Samuel é a nossa palavra, né? 1 Samuel, nós temos procurado aqui fazer uma live de uma meia hora, porque muitas pessoas já voltaram ao trabalho, empresas já estão trabalhando de novo, então eu não quero deixar até muito tarde, né? O povo aí. Então, lembrando que nós estamos durante 7 dias, né? Sobre cada uma das qualidades nesses dias. E depois que eu vejo, exemplo, ontem nós vimos sobre ali ser o homem animoso. Então amanhã, quarta-feira, eu vou pregar sobre isso aqui. Então, e assim por diante, né? Então vamos falar assim, ó, 1 Samuel 16, versículo 18. Eu vou aqui só mais dar o versículo, não vou muito parar, explicar, né? Que nós não temos tempo hábil para isso. 1 Samuel 16, 18 fala assim: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Já vimos sobre isso, né? No domingo. E é valente, já vimos sobre isso na segunda-feira. E é animoso ou vigoroso, vimos isso ontem. E aqui nós vamos falar sobre homem de guerra. E é homem de guerra. O que nós temos visto, né, irmãos? Que eles procuravam alguém apenas para tocar bem. Mas o Davi, além de tocar bem, tinha muitas outras qualidades. E aquele homem ali, a gente não sabe se era amigo de Davi. Eu sei que ele fala, ó, eu tenho visto a um filho de Jessé, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o homem de guerra. Davi era homem de guerra, pastor? Bom, não guerra no sentido, né, irmãos, de ir, porque até então ele se aparecer para o confronto com Golias, Davi não havia participado de nenhuma guerra,
Mas então como é que fala que ele era homem de guerra? Aí que tá, né, irmãos? Provavelmente esse amigo dele sabia que ele já tinha salvado do leão, tinha salvado já as ovelhas do urso. Com certeza ele sabia que Davi era um homem diferente, né? Então a qualidade de hoje que nós vamos falar, claro, de uma forma bem resumida, você sabe que dá para nós pregar bastante, mas aqui não tem horário. É homem de guerra. Pastor, eu tenho que ser uma pessoa de guerra? Tem. Por quê? Ali em segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 e 4. Então, como eu falei, eu estou dando aqui só os versículos, eu não estou muito me demorando, tá, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala assim, ó: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, né, no Novo Testamento falou, ó, como um soldado como um bom soldado de Jesus Cristo, sofre comigo as aflições. Um soldado, quando vai para a guerra, ele não pode ir cheio de manha, cheio de marra, não é verdade? Ele tem que se sujeitar à guerra. Se está chovendo, se está frio, se está calor, se vai dormir bem, se vai dormir pouco, se não vai dormir, se está comendo bem, se não está, se tem conforto, ele tem que se sujeitar a isso. Então a palavra fala que nós temos que sofrer as aflições. Pastor, mas Jesus não levou para nós o nosso sofrimento com relação ao pecado, mas o nosso sofrimento com relação à obra, ao chamado, aqui no caso a perseguição pelo evangelho, ele não levou não. E a palavra fala que tem que sofrer como um bom soldado de Cristo. Se tem um bom soldado de Cristo, é porque tem o mau soldado de Cristo. Eu sempre costumo falar, né? No mundo espiritual não existe reservista. Ou nós somos um soldado na mão de Deus, ou nós somos, né, um escravo na mão do diabo. Então, o apóstolo Paulo fala assim no versículo 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, ele está falando aqui para Timóteo, ó, tem que agradar quem te alistou para a guerra. Então, por isso que nós estamos aí, como nós temos falado, né, irmãos, em tempo de luta, de perseguições, de fake news, mas nós não temos que agredir, como eu falei, não pode ser da lacração. Hoje em dia as pessoas querem lacrar, querem falar, querem ter a última palavra, e às vezes, ó, puro lixo o que sai da boca delas, porque é isso que está cheio o coração. Nós não somos assim, irmãos. Nós temos falado desde o começo dessa crise. Nós somos aquele que é o sal da terra e a luz do mundo. Nossa boca abrir para liberar esperança. Nossa boca abrir para orarmos, para sermos intercessores. A nossa boca abrir, como nós vimos ontem, para dar ânimo e encorajamento para as pessoas. Não é que nós vamos fazer de conta que não tem luta. Tem. Não é que nós vamos fazer de conta que não há um problema. Há. Mas a nossa boca tem que ser uma boca de abençoador. Nós temos que, ali fala, não se embaraçar com o negócio dessa vida. Não adianta, mano. Não é com filosofia. Não é com palavra bonita. Não é com lacração. Não é com mimimi. Não, é com a palavra de Deus. Nós temos que manejar bem a palavra que sai da boca de Deus para nós, né? Então, há uma batalha. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, que é bem conhecido, mas eu sempre falo, não fala só de batalha espiritual. Você vai ler o livro de Efésios, a batalha espiritual é só um trechinho lá no final do capítulo 6. Mas às vezes as pessoas enfatizam tanto a batalha espiritual, as pessoas enfatizam tanto a armadura. Eu pergunto, mas e o resto
dos outros capítulos. É só um trechinho que fala lá no final ainda. O que você vai ler o livro de Efésios, se você vai ler? Fala sobre ser cheio do Espírito Santo, fala sobre salvação pela graça, fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus em nosso favor, fala que nós somos membros do corpo de Cristo, fala que a nossa boca tem que ser uma boca abençoada para liberar a bênção, fala um monte de coisa. Aí no capítulo 5 começa a falar sobre casamento para o marido, para a mulher, começa a falar os filhos, como é que os pais criam os filhos, como é que os filhos respeitam o pai. E lá no final do capítulo 6, ele vai falar sobre a guerra espiritual. Então, meu amigo, não enfatize o que Deus não enfatizou. Não dê prioridade ao que Deus não deu prioridade. É como se Deus falasse: meu amigo, aprende a primeiro te relacionar com o teu próximo. Aprende primeiro a te relacionar com a tua família. E aí tu vai te preocupar em fazer guerra espiritual. Porque ele não encheria o livro de Efésios e só um trechinho, que é o que o pessoal mais dá ênfase. Mas Deus não deu ênfase, porque ele escreveu 6 capítulos, né? Mas então nós vamos ver aqui que fala assim, ó, no 6:10, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu sempre comparo com um carregador. Quando você compra um celular, vem o carregador. Então você aprende o que, né, irmãos? O Senhor e a força do seu poder. Aí o 11 fala assim, aí ele começa a falar, como eu falei, pegue todo o livro de Efésios. É só um trecho que fala sobre a batalha espiritual. Não é o tema principal do livro, né? Então, às vezes a pessoa enfatiza, é um Ghostbuster, né? Vê demônio em tudo. Vê demônio na Coca-Cola, vê demônio em tudo quanto é coisa, né? Só não vê demônio, às vezes, no seu relacionamento. Então, depois de tudo isso, ele fala, pessoal, agora no demais, vocês se fortaleçam no Senhor, na força do seu poder. E aí vem o 11 que fala assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, agora sim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, viu? Ele ainda, pastor, mas Jesus não venceu o diabo? Sim, mas ele ainda age com astúcia. Lembra? Foi o apóstolo dado por Deus quem está escrevendo isso aqui. Então, se ele não soubesse que o diabo está agindo, misericórdia, sobra o que para nós então, né? Então ele fala, ó, o diabo vai tentar fazer ciladas para você, mas você tem que estar o quê? Você tem que, não é preocupar em descobrir a cilada, você tem que estar o quê? Colocar toda a armadura de Deus. Para quê? Aí o 12 fala, porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra as pessoas. Por isso que eu falei, bate-boca, discussão, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Então ele fala, ó, há uma região espiritual, há uma hierarquia espiritual, e nós temos então que, depois de buscar o Espírito Santo, depois de nos encher da presença de Deus, entender a obra que Jesus fez por nós, procurar ser uma bênção em casa, e lá no 6 ele começa a falar sobre batalha espiritual. Então nós temos que orar, nós temos que falar, pastor, mas Deus não sabe o que eu preciso? Sabe, mas então por que eu tenho que orar? Porque a terra Deus deu para o homem, e o homem então, pela sua oração, digamos assim, ele autoriza, entre aspas, Deus a agir. A terra Deus deu para o homem. E o homem, então, quando ora, ele está liberando o poder de Deus. Amém?
Então nós temos que ser pessoa de guerra. Que mais? Aí o 13 fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você viu? Quem toma é você. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Você viu? Você não ora para a vitória, você ora da vitória. Lembra que eu falei? Isso aqui é no finalzinho do capítulo 6. Vai ler depois lá o capítulo 1 e o capítulo 2. Esses principados e potestades estão todos debaixo dos pés de Cristo. E a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Então você não ora para ser vencedor, você ora porque você é vencedor em Cristo Jesus. O que o diabo quer fazer? Quer tirar você da tua posição. Quer fazer na tua mente, com pensamentos, o quê? Tirar você da tua posição. Então ele fala, ó, no dia mau, para que você possa fazer tudo e ficar firme. Então há um dia mau, há um momento que Satanás vai tentar atacar. E nós temos que o quê? Nos colocar como a nossa postura. Que mais? Eu estou correndo aqui por causa do nosso horário, tá, irmãos? Outra hora a gente faz uma vigília aí. Aí o versículo 14 fala assim, ó: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É como fosse um cinto, né? E vestida a couraça da justiça. A couraça é como fosse hoje um colete à prova de balas. Ela protege o peito e protege as costas. Outra hora eu vou pregar na igreja detalhadamente sobre isso, tá? Lembra que a palavra fala sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, tal. É a couraça, que seria hoje um colete à prova de balas. Que mais? E calçados os pés, 14, né? Estai, pois, firmes, sendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. São as sandálias para nós podermos pisar, né, nas serpentes e nos escorpiões. São as sandálias para nós poder pisar. Que mais? 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? O que é um dardo inflamado, pastor? É literalmente uma lança com fogo, que o inimigo de longe atira, de longe ele atira, e aquele dardo inflamado pegando fogo, ele então coloca fogo. E você faz o quê? Com o escudo da fé você apaga. Olha só. Amém? Então dá para nós dizer que o escudo da fé é como fosse entre aspas, um escudo, né, que apaga esse fogo. Ou seja, um escudo de água, né? Um símbolo do Espírito Santo também é água. Se apaga. Eu posso evitar do diabo jogar dardo em mim? Não. Mas eu posso evitar do dardo me incendiar. Eu tenho que apagar. E aí, pastor, outra hora eu vou fazer com calma aqui na igreja, um estudo sobre cada pedacinho, tá, moço? Sabe que o pastor gosta de ir ao fundo, né? Eu não sou homem de contentar só com uma frase rala. Eu gosto de ir até o fundo e saber o porquê das coisas. Uma hora eu vou pregar com calma essa palavra, tá? Mas, vamos lá. 17. E tomai também o capacete da salvação. Capacete, né? Proteger os teus pensamentos, proteger a tua mente, proteger, né, os teus pensamentos. Até agora, só armas defensivas. E ele vai falar agora da arma de ataque. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você viu? Enquanto o diabo ele tem um dardo que ele fica de longe atirando, nós temos o que, irmãos? Uma espada.
Você consegue atacar alguém com uma espada longe? Não. Você só consegue o quê? Corpo a corpo. Pastor, eu vou procurar o inimigo? Não, mas eu vou o quê? Eu vou enfrentar o inimigo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sempre digo, não tem espada que corta sozinha, alguém tem que empunhar ela. E não tem quem corte algo se não tiver uma espada na mão. Uma coisa depende da outra, né? Então, a espada do Espírito, que é aquela palavra, toda a palavra de Deus é revelada. Mas há momentos, irmãos, que Deus ele pega certos pedaços, né? E aquilo ali é a espada que você vai defender, que você vai orar, que você vai falar. Então você vê que é a nossa arma de ataque. E aí fala assim, 18, já vamos terminar, tá? Daqui uns 10 minutinhos aí. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, né? Orando em Espírito é você estar orando em línguas, você está intercedendo, tanto por você quanto pelos teus irmãos, né? Nós temos que interceder uns pelos outros. Às vezes aquela pessoa está oprimida e a tua oração vai abrir o céu para trazer a providência para ela despertar. Às vezes aquela pessoa está oprimida. Quantas vezes, né, Deus coloca um pensamento, uma palavra. Esses dias ainda, né, tinha um irmão que veio falar comigo aí e fazia disso que Deus estava me incomodando com aquele irmão ali, incomodando no bom sentido, né? E eu estava orando por ele. Aí ele vem conversar comigo, uma situação difícil, mas já estava orando. Então a vida Deus coloca para ti, né, uma palavra, uma oração. Você vê que cada soldado tinha que botar a sua armadura. Como é que eu vou para a guerra com a armadura e o meu colega vai sem? Então a armadura é individual, né? Mas mesmo assim nós precisamos o quê? Dar o apoio. Amém? Então as nossas armas até agora, o que nós vimos? Que nós temos que sermos bons soldados de Cristo, que nós temos que procurar agradar aquele que nos chamou para a guerra, conforme nós já vimos em 2 Timóteo capítulo 2. Eu repito porque às vezes tem pessoas que chegam depois, aí pegam um pedaço, né? Mas então eu repito. Tem mais que nós vimos que há uma batalha espiritual, que não é o principal, como eu falei, leia o livro de Efésios. Se a batalha espiritual fosse o principal, por que tem só um pouquinho de versículo no final do livro? Né? Então não é só com os demônios que nós temos que lidar, é com o nosso eu, com o nosso caráter, mas há uma batalha espiritual sim, amém? E para terminar, Salmo 149, já nós vamos fazer uma oração, tá bom? Salmo 149, versículo 6, nós vamos pegar aqui o trem andando, falar assim, ó: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. Aqui fala dos santos, né? O que eles têm? A espada, olha só, né? Que é a palavra, e os altos louvores de Deus, o que? Na sua garganta. Então é o que? É um adorador. Eu sempre digo, né, irmão? Se você vai ler a Bíblia, é Bíblia, não é experiência de homem, é Bíblia. Jesus dava uma ordem aos demônios. Jesus mandava a doença sair. Jesus ordenava o mal ir embora. Jesus mandava a coisa ruim parar. Ele não ficava horas, ele mandava, né? Mas quando ele se retirava, não é uma doutrina, mas quando ele se retirava, né? Às vezes a palavra fala que ele orava. Ele orava ao Pai, às vezes ele ia para... Não é uma doutrina, senão você tem que todo dia acordar de madrugada para orar. Não é doutrina. Mas a palavra fala que algumas vezes ele ia. E nós também vamos muitas vezes, né? Ele adorava o Pai, ele buscava. Quando os discípulos pediram, Jesus, ensina a gente a orar. Você vê que a oração do Pai Nosso, né? Que ela não é para ser rezada, mas ela é para ser orada. Ela inclui muito mais louvor. Ela começa com louvor e ela termina com louvor,
né? Então quer dizer, é o alto louvor, é aquela pessoa que é um adorador, é alguém que sabe, né, adorar a Deus, que sabe colocar a roupa de sacerdote, mas também é aquela pessoa que tem o quê? A espada de 2 fios nas suas mãos. Que mais? Então vamos ler o 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. Para quê? Versículo 7. Para tomarem vingança das nações. Hoje a nação são espíritos, né? E darem repreensões aos povos. Volto a falar, hoje a nossa batalha é espiritual, né? Como nós vimos em Efésios. E dar repreensão. Que mais? Para prenderem os seus reis com cadeias aos principados e potestades, e os seus nobres com grilhões de ferro. Pastor, mas tem capeta nobre? Capeta nobre não tem. Mas se Jesus falou que um espírito que sai, ele traz 7 outros piores que ele, então há uma hierarquia no mundo espiritual. Se lá em Efésios nós vimos que há principados, potestades, há uma hierarquia no mundo espiritual. Se lá em Mateus 12 Jesus falou que Satanás não expulsa Satanás, que o inferno não é dividido, então há uma hierarquia no mundo espiritual. Então a palavra fala o quê? Que coisa linda, né? Vamos ler o 7, ó. Para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Que mais? Versículo 9. Para fazerem neles o juízo escrito. Glória a Deus, né? Você orar, Jesus falou, quem crê em meu nome expulsará demônio. Então, homem de guerra. Se nós temos que ser homem de guerra, homem em sentido geral, é porque há guerra. Se há guerra, é porque há um adversário, certo? E se há um adversário, há lados a se escolher nessa batalha. Por isso que Jesus fala, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Glória a Deus. Então, para quê? Olha para nós terminar aqui. Essa honra tê-la-ão todos os santos. Quem é o santo? É aquela pessoa lavada, remida, santificada no sangue de Jesus. Essa honra, olha só, o finalzinho do 9. Essa honra tê-la-ão todos os santos. E aí termina falando o quê? Louvai ao Senhor. Amém? Então, homem de guerra. Como é que a nossa guerra hoje é? Espiritual. Como é que a nossa guerra hoje é? Contra principados, potestades, intercedendo, orando, falando a palavra, pregando a palavra, orando uns pelos outros, entendendo qual é a armadura que Deus deu para a gente, entendendo quem é o nosso inimigo, né? E a posição nossa com relação a ele, e entendendo o quê? Que há a batalha espiritual, altos louvores na garganta, é adorador. O Pai não procura adoração, o Pai procura adorador. A adoração não é só música, não. A adoração é tudo que nós fazemos para a glória de Deus, incluindo a música, claro, né? Então, e a batalha espiritual. Qual é hoje, então, a nossa quarta qualidade? Amanhã eu volto aí às 11h40. Eu volto com... Deixa eu ver aqui que eu também perdi. Eu volto com sisudo em palavras, né? Sisudo em palavras, tá bom, irmãos? Então depois eu vou deixar para você ir ler, né? Aí os versículos, tá bom? Então, homem, amém, irmãos? Homem em sentido geral, né? Deus chamou você e eu para uma guerra. Porém, qual é a nossa batalha? Ela já estamos nela como vencedor. Nós não podemos deixar a nossa posição. Nós não podemos deixar a nossa posição. Amém?
Então pega essa palavra, nós vamos fazer uma breve oração agora. Amanhã, 10h40, eu tô aqui de volta, tá, moço? Como eu falei, eu tô procurando fazer uma live de uma meia hora, mais ou menos. Por isso que eu não me... É difícil para mim, né? Eu não me detenho com muita profundidade nos versículos. Eu gosto de ir até o final. Mas aí você pega com calma, vai lendo, vai meditando, tá bom? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero abençoar em nome de Jesus tanto essas pessoas que agora estão me ouvindo, como aquelas que vai ficar gravado e que amanhã, de madrugada, de dia, eu não sei qual é o horário, essa pessoa será abençoada. Hoje, meu Pai, nós aprendemos que tem que ser homem de guerra, pessoa de guerra. Pai, então há uma batalha, só que essa batalha nós já somos mais que vencedores, já ganhamos toda a armadura e o equipamento necessário para nós vencermos. Cabe a nós agora, Pai, a honra de executar o juízo em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pela palavra pregada, pela intercessão, pela ordem dada, Pai, tomando o nosso território no mundo espiritual, Pai, sendo sacerdote na hora que tem que louvar, mas também sendo um soldado valente na hora que tem que batalhar. Meu Pai, eu abençoo essa pessoa que está me ouvindo, não importa a distância, que o Senhor venha tocar nele, o Senhor venha tocar nela, se há alguma obra, se há alguma dor, se há alguma coisa ruim, que venha bater em retirada em nome de Jesus. Se há alguma suspeita de algum vírus, de alguma doença, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, que a vida de Jesus mate todo e qualquer vírus, germe, que a vida de Jesus mate tudo aquilo que é para trazer a morte. Jesus mata a morte trazendo vida sobre essa casa, sobre essa pessoa. Pai, consagra também esse copo com água para essa pessoa beber e nós abençoamos, Pai, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ali, tanto que está em quarentena ainda, como a que já está saindo para o seu trabalho. Pai, acampa teus anjos em volta dessa pessoa e abençoa a cada um de nós e as nossas casas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Pai, amém. Amém. Amém, irmãos? Então amanhã, às 10h40, nós voltamos, tá? Se você chegou um pouco depois, a live vai ficar salva, aí você marca, né? Seja bem chato, viu? Marca todos os teus amigos, amém? Tá bom? Porque é uma palavra que é necessária, tá? Agora você pega os versículos com calma, não precisa ser agora, hoje, né? Mas você pega os versículos, lê com calma. Aqui eu tenho que ser bem objetivo em nome de Jesus, tá bom? Então, só rapidamente lembrando, amanhã, cultos normais, mas com menos tempo de duração, com máximo de 30 pessoas, e domingo Santa Ceia, tá? Fica ligado aí nas redes sociais, nós estamos avisando o pessoal, né? Liga lá, se alguém não tem internet, liga para a pessoa, avisa lá, tá bom? Avisa que nós vamos... Amém? Estamos aí de volta, né? As andorinhas voltaram, então volta o povo também. Tô brincando, né? Mas domingo tem Santa Ceia, tá? Então Deus abençoe, fica aqui um abraço do pastor Moisés. Deus abençoe vocês, Deus fale mais com vocês e pode contar conosco, tá? Fica na paz em nome de Jesus.